abençoadas, tudo bom? A gente estava conversando aqui, eu estou aproveitando a Kézia e estou sugando dela o máximo, sabe? A Kézia é psicóloga. E aí nós estávamos pensando, o que vamos conversar? Qual é o papel de nós, mulheres modernas? Nós temos papel, temos rótulos, vivemos como? Ainda estamos na época dos meus avós, olha gente, eu falaria até da minha época, em que se existiam rótulos da mulher perfeita para casamento, a mulher feminista ou não, feminina, o tipo de roupa, o se portar, a mulher pode ser igual ao homem, agir como um homem, em questão das conquistas. E aí? Nós alcançamos evolução ou não alcançamos? Continuamos desejando ser evoluídas, mas nos comportamos como as menininhas do século passado. Kézia, me fala aí, como é que está a psicologia, como é que as mulheres estão se vendo em plena pandemia, em plena época de loucuras, em redes sociais, em que o virtual virou real e o real deixou de ser real, essa coisa louca, né? Eu estou linda e maravilhosa dentro de uma rede, mas fora dela estou deprimida, triste, estou acima do peso fora dela, mas dentro da rede eu estou com Photoshop, quero ser aceita, não quero ser aceita, que coisa de maluco, né? Eu brinquei com você em outro vídeo nosso, Mulheres Maravilhas, né? Porque eu sou da época em que eu assistia a série da Mulher Maravilha, lá daquela outra, sabe? Muito linda e maravilhosa, e eu sonhava em ser Mulher Maravilha. E aí, conquistei esse título? É uma piada, né? Como é que nós, mulheres, estamos nos vendo e nos portando nessa época louca de virtual, real, pandemia, modernidade, feminismo, feminista, mimimi, não mimimi? Como é que nós estamos nos portando? Mimimi, não mimimi. Eu ouvi uma pessoa falar há poucos dias que mimimi é tudo aquilo que não dói em mim. E eu acredito que nós estamos vivendo em um tempo que as mulheres têm conquistado, sim, muitas coisas, né? Eu acredito que a mulher tem conquistado alguns espaços que antes ela não conseguia entrar antes. Mas eu acredito que ainda há muito a ser conquistado. A gente percebe que a mulher ela ainda é diferenciada, por exemplo, no mundo do mercado de trabalho. Ainda há diferença de salariais, ainda existem diferenças salariais. Ainda existem diferenças na forma como as mulheres são tratadas, por exemplo, em relacionamentos. As mulheres, a gente percebe que os homens, quando namoram muitas, são os garanhões até hoje. Não dá para dizer que isso é do tempo dos avós até hoje. E a mulher, se ela namora muito, ela não presta. Não é bem vista, né? Na verdade é interessante. Eu me lembro, gente, é muito interessante. Quando eu entrei na UNB, não vou contar o ano não, porque senão vocês vão saber a minha idade. Quando eu entrei na UNB, nós éramos simplesmente 30 e pouco, 40% da turma, as mulheres. E eu lembro do meu professor de cirurgia falar assim, homens, fiquem espertos, porque na minha turma só tinha uma mulher. Agora elas são 30%, 40%. Daqui a pouco, elas são maioria. Aí meu filho está fazendo faculdade de medicina agora. E sabe o que ele chegou para mim e falou? Antes da pandemia, acho que tem um ano e meio atrás, ele falou, mãe, adivinha como é que está acalorada? Eu falei, como, Guilherme? Eles são 60 alunos. 6 são homens, o resto é tudo mulher. Eu falei, uai, mas está parecendo, olha como eu fui preconceituosa, foi até ridículo. Não, o comentário, eu comecei a rir. Eu falei, uai, está parecendo o curso de enfermagem ou de nutrição, e ele, tá mesmo, mãe, porque na minha época, na UNB, brincavam assim, olha, as mulheres bonitas são da nutrição e enfermagem. Eles tinham uma piadinha que falavam pra gente assim, que lá no céu,
você perguntava para Deus assim, Deus perguntava para você quer ser médica ou você quer ser bonita? Olha como a gente sofria nessa época. Então, não associavam beleza com inteligência, não associavam beleza com superação. E aí é aquilo, os rótulos, né, Késia? Para que rótulos? Por que se eu visto assim ou assado? Por que eu tenho que provar que sou melhor? Por que eu não posso apenas me evoluir como pessoa? Colocar meus focos e trabalhar em cima deles. Qual o problema se eu sou divorciada, casada, solteira ou viúva? Por que eu tenho que ter rótulos? O que me faz melhor ou pior do que um outro ser humano? Como você falou, nós evoluímos pouco. Na verdade, os seres humanos vão evoluir sempre, enquanto existirem. Essa é a função, porque esse é o propósito. Se não evoluirmos, para que estamos nesse mundo? Qual a nossa função? É evoluirmos. Nós, mulheres, alcançamos muito. Mais uma vez, eu escutei da minha irmã que os extremos têm grandes chances de erro. A feminista extrema ou a dona do lar extrema, coitadinha. Nada. Nós não somos isso, nós não somos rótulos. Não precisamos colocar nosso cabelo verde, amarelo ou branco ou manter sem tinta, vai fazer da gente melhor ou pior do que outros seres humanos. E é isso que é interessante, é a aceitação de indivíduos como indivíduos, a aceitação de seres humanos, empatia é a palavra, não é, Késia? Empatia. Por que eu não posso me colocar no lugar da outra pessoa? Eu acredito, enquanto você estava falando, eu me lembrei de um estudo que fala sobre a questão da autoestima. E sobre a autoestima, eles encontraram muita ansiedade. E por que da ansiedade? A ansiedade fala de medo. E estudando o medo, o que eles percebiam nesse estudo? As pessoas, se a gente for olhar para a história da humanidade, a gente vivia com medo, né? Medo do desconhecido, medo do outro, eu preciso garantir a minha sobrevivência, se precisar, eu tenho que tomar do outro para sobreviver. E parece que esse dispositivo foi acompanhando a humanidade independente do ambiente, porque hoje nós não vivemos mais nesse ambiente hostil que nós vivemos antes. Mas nós ainda olhamos para o outro como um rival, como um oponente, como alguém que a gente precisa lutar contra ele. E não é assim. Nós não precisamos, por exemplo, dizer que o outro não é importante para dizer que eu sou importante. Eu não preciso menosprezar o outro para dizer do meu valor. E nós ainda estamos precisando evoluir nesse aspecto de funcionamento mental, que é de olhar para o outro como alguém que nós precisamos vencer, alguém que nós precisamos lutar contra ele para que a gente possa sobreviver. Nós vivemos hoje num ambiente em que todo mundo tem oportunidades de ser feliz, de ter as suas próprias conquistas, independente da conquista do outro. Não é porque o outro conquistou algo que desmerece as conquistas que eu tive. E, infelizmente, as pessoas olham umas para outras até com esse olhar de quando alguém conquista algo, ao invés de se alegrar, se entristece exatamente porque não fui eu que conquistei. E nós precisamos entender isso, trabalhar isso, eu vejo na humanidade, né? Porque a gente percebe ainda que as pessoas tratam realmente as pessoas como olhando e tentando provar o seu próprio valor, diminuindo o valor do outro. E essa é a questão que eu vejo como a principal a ser desmistificada. Sim. Sabe uma coisa interessante? Tem muitas pacientes
tá? Que passam para o meu consultório na menopausa. E aqui eu vou pegar um gancho com a Késia. E uma delas a gente estava conversando e eu rindo muito, muito, porque nós duas estávamos compartilhando uma com a outra o sofrível mundo de se manter bonita. Ai, a gente tem que fazer isso, harmonização facial, ai meu Deus, põe ou não põe silicone, malha e corre e treina para poder não perder musculatura. E é interessante, porque a gente procura por saúde. Mas lá no fundo, aquele perfil feminino diz o seguinte: não, mas eu tenho que me manter bonita, eu estou envelhecendo. Sabe aquele filme mesmo da Branca de Neve e da madrasta? É muito engraçado, não é à toa que tem vários complexos em relação a trabalhar essa fantasia. Mas vamos deixar aqui um gostinho para o pessoal, para a gente conversar. Bom, meninas, precisando de trabalhar hormônio, qualidade de vida, melhorar a ansiedade em trabalhar nutrientes comigo. Mas a Késia, lá no consultório dela, pode trabalhar com vocês a parte de se posicionar como mulher, em se colocar nesse mundo e se aceitar primeiro, porque primeiro a gente tem que se aceitar, para depois as pessoas verem em nós aquilo que nós queremos que elas vejam. Então, Késia, fala para a gente aonde é o teu consultório, como é que as meninas podem te encontrar. Eu atendo, o meu consultório fica lá no edifício London Eye, fica na Rua do Fórum. E se você quiser acompanhar mais o meu trabalho, meu Instagram é @kesia.psicóloga. Então, meninas, até lá e aguardamos vocês, tá? Um beijo.